Olá, companheiros, companheiras, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que estiverem assistindo mais um episódio do Esquerda Web, o podcast, vem vindo ao ar regularmente, toda semana, trazendo convidados que vêm conversar conosco, trazer uma perspectiva dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, para nossas lutas cotidianas. Então, hoje eu estou aqui, Gabriel Mendes, quero trazer nosso camarada Severino Félix, ele que é professor, né, professor do coletivo Professores em Movimento, professor da Rede Pública Estadual, enfim, já esteve presente em alguns outros episódios do nosso podcast, e vamos começar o bate-bola com o Severino, trazendo o Severino e também a companheira Thaís, que é professora, também atua na POESP, no ABC Paulista, né, subsede de São Bernardo. Né. Então, vamos começar a conversar sobre essa conjuntura, que é uma conjuntura muito dinâmica, uma conjuntura que traz imensas possibilidades, né. Tivemos aí uma semana atribulada, com vários acontecimentos, né, e vamos comentar, fazer um debate sobre essa conjuntura e, mais especificamente, sobre a questão da educação, né, o ensino à distância diante da pandemia. Como estão, companheiros? Como está Severino? Como está a Thaís? Tudo bem? Beleza, Gabriel. Mais uma oportunidade de participar aqui do Esquerda Web, juntamente aqui com a companheira Thaís, Thaís Gacheta, professora da Rede Básica da Estadual, professora do Estado da Escola João Batista Bernardes e também do Colégio Ribeiro Maia, né? Professora formada de História aí pela PUC São Paulo e Pedagogia pela UFSCar. Então, companheira aí tem know-how para discorrer aí sobre o movimento de educação e da conjuntura que assola o país atualmente. Beleza, Thaís? Beleza. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Severino? É um prazer estar aqui com vocês. Olha, know-how, não sei exatamente, porque a conjuntura, ela vem massacrando todo mundo, né? E são tantas coisas que cada dia é uma novidade. Tá difícil acompanhar a conjuntura, mas eu acredito que a Terra não é plana e vamos tentando analisar toda essa conjuntura, né? Obrigada pela oportunidade. Que é isso, Thaís, que é isso. Muito bom recebê-la. E essa semana, justamente, foi uma semana positiva para quem sabe e acredita que a Terra não é plana, né? Porque um dos terraplanistas já não se sabe onde está, né? Já parece que não se sabe o paradeiro dele. Foi demitido, né, do Ministério da Educação, onde ele teve por 14 meses, foram 14 longos meses com a figura nefasta de Abraham Weintraub, sob a batuta do Ministério da Educação, dos mais importantes ministérios, né? E ele que fazia parte, né, continua andando pelo submundo desse governo negacionista, genocida, que é o governo Bolsonaro, né? Agora não como ministro, né? Mas ele fazia parte da ala ideológica, né? Chamada ala ideológica do governo, né? Que é composta por uma série de figuras que seguem o astrólogo, os defensores vão chamar de filósofo, né? Mas o astrólogo Olavo de Carvalho, né? Então, essa semana, em especial para os educadores, para os professores, marca por conta da saída dessa figura, né? Então, acho que a gente podia começar comentando sobre isso, né? Sobre o que foi o Weintraub, o que significa o Weintraub para a educação, né? E também o que esperar daqui para frente na luta pelo fora Bolsonaro, né? Até porque, né, já vi por alguns companheiros comentando, né, falando, poxa, mas o que esperar, né, do que vem depois do Weintraub, né? Acho que com esse governo à frente, né, não dá para
esperar ninguém muito diferente ou muito melhor do que um negacionista, né, um terraplanista. Então, vamos começar falando sobre essa saída do Weintraub, né, comentar o que tem acontecido, o que pensar daqui para frente. Eu queria destacar uma frase do Weintraub, maio, né, antes de ocorrer o debate sobre o Enem, quando ele ainda estava com a posição de que não deveria adiar o Enem, que era uma competição, que aí agora que eu vou destacar a frase dele, que como o Enem é uma competição, era justo, porque todos estavam prejudicados com a epidemia. Então, já que todos estudantes tinham que lidar com esse momento de pandemia, com esse momento de adaptação ao ensino remoto, seria justo que todos competissem num exame que vai analisar toda a trajetória do estudante na educação básica, já que todos os estudantes teriam a mesma, digamos, o mesmo problema, que é a pandemia. E é um absurdo, né? Então, já começando com uma frase dele, né, que como é uma competição, o Enem é justo que todos estivessem lá para competir, e se a gente for pensar que ele é o ministro da Educação, isso eu estou nem analisando as outras pérolas do Abraham Weintraub, eu estou falando só da concepção dele enquanto ministro da Educação, não perceber que num momento como esse nós temos várias desigualdades para os estudantes, várias realidades. Eu, como professora, tanto da rede pública quanto da rede privada, percebo quanto é difícil o acesso, o quanto desafiador é a educação à distância. E nós tínhamos um ministro da Educação à frente do país inteiro que achava normal que o Enem ocorresse e tudo bem. Então, esse era o nosso ministro da Educação. E realmente, o que esperar agora não dá para saber, né? Porque o governo sempre nos surpreende e é sempre para pior. Beleza, Thaís. Thaís, aí em relação a pegar um pouquinho da conjuntura mais educacional em relação aí ao Weintraub. A gente sabe que o Fundeb, né, vence agora em dezembro. E nesses 14 meses aí, o Weintraub não fez nenhuma questão de levar essa pauta para o Congresso. E a gente sabe aí que o Fundeb atende aí 40 milhões de alunos no Brasil e mais professores, né, e verba para a educação. E em nenhum momento ele se preocupou. Não tinha nenhum, assim, um ministro da Educação que não tinha viés de preocupação com a educação. Teve também um episódio de cortar verba, né, para as universidades públicas, que chamavam que lá era um centro de balbúrdia da esquerda. E hoje, na saída dele, não sei se você pode acompanhar, ele colocou a medida também de cortar bolsa de pós-graduação para quilombolas, né, comunidade negra e para os indígenas. Como que você faz aí um retrato desse governo, desse ministro, que era da educação, porém não tinha nenhum viés, né, com a educação? Pelo contrário, ele tinha tudo para destruir a educação, inclusive a educação pública. Então, tem alguns dados aqui interessantes de a gente pensar, né, que no Brasil 35 milhões de pessoas não têm água tratada, 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. E aí, se a gente pensar nessa realidade, como é possível, nesse contexto, essas pessoas sem tratamento de esgoto, sem tratamento de água, como elas vão se preocupar, por exemplo, com o ensino à distância e vão se adaptar a uma realidade de ensino remoto, onde famílias que até têm uma certa estrutura estão tendo dificuldades, porque você precisa de um computador para cada filho, né? Então, assim, é uma realidade que a pandemia
ela expressa o tamanho da desigualdade do nosso país, né? Ela não cria desigualdade, mas ela expressa essa desigualdade, né? 48 milhões de estudantes, eles estão na educação básica. Desses 48 milhões, 81% de estudantes fazem parte da rede pública. E desses 81%, desses 48 milhões de estudantes, 1 milhão de estudantes têm necessidades especiais. E 44% das escolas públicas não têm acessibilidade. Então, percebam, olha os dados que nós estamos tratando. A gente está falando de uma realidade de estudantes que estão matriculados na educação básica, a gente tem uma realidade de universalização da educação básica, a gente tem uma maioria de estudantes matriculados, mas matrícula não quer dizer que esses estudantes têm acesso à educação e têm condições básicas de permanecer no ensino. Então, quando a gente fala de matrícula, a gente também tem que pensar na garantia desse estudante, se esse estudante ele tem acesso realmente à educação, se ele consegue permanecer na escola, e se ele consegue permanecer, como que é essa permanência? Se a gente tem 1 milhão de estudantes, se a gente tem 1 milhão de estudantes que têm necessidades especiais, como que 44% das escolas não têm acessibilidade? Como fazer essa inclusão? Então, são muitas questões na educação básica. E aí, agora a gente leva para o ensino superior, a coisa fica completamente sem condições, né? Porque o ensino superior, ele já carrega um funil, né? Ele afunila, as pessoas que estão na educação básica não conseguem entrar no ensino superior. Porque a gente está falando de uma educação básica que já não garante a permanência do estudante. Para esse estudante continuar o seu processo de ensino e aprendizagem e chegar na educação superior, no ensino superior, é muito complicado. E aí a gente tem um governo que ainda corta esse acesso, que é mínimo. Se a gente está falando que na educação básica nós não temos esse acesso garantido, o ensino superior, a coisa fica muito mais complicada. E a gente está falando, então, agora de um processo em que simplesmente o governo tira a oportunidade de uma minoria que conseguia acessar o ensino superior. A gente está falando de uma minoria da minoria. Eu não tenho os dados aqui de quantos estudantes do ensino superior eles com algum tipo de inclusão acessavam o ensino superior, mas a gente está falando de uma minoria que é ínfima, né? Já pensando que na educação básica a gente não consegue garantir essa permanência do estudante na escola. Beleza, Thaís. A gente tem conversado com os professores, Severino traz sempre novas discussões, o que está sendo debatido. Uma das coisas que conversamos é que o ensino à distância, no ensino básico, ele foi colocado de cima para baixo, né, pelas secretarias de ensino, e vem passando por, escancarando desigualdades que já existem, e são enormes, mas queria que você falasse um pouco como é o papel para o professor, né? O que tem afetado na vida do professor, dos professores de uma maneira geral, né? Essa dinâmica de aula à distância, tá sempre estar na frente do computador, já acumulando tarefas que já vinham, né? Sendo acumuladas, mas o que tem afetado na docência do professor, na saúde do professor, etc., né? Como tem sido isso? Olha, eu agora falo por experiência própria, né, de agora estar sendo uma professora na condição EAD e tendo duas realidades diversas, uma realidade da escola particular e a outra realidade da rede pública. Pensando agora na minha experiência
pessoal, como professora, a primeira coisa que eu tive que fazer, comprar um computador. Eu tinha um computador que eu conseguia fazer todos os trabalhos. Alguns trabalhos eu já precisava fazer pelo computador, por exemplo, digitar provas, mandar provas, ou mandar algum relatório pedagógico. E o computador que eu tinha era tranquilo, eu conseguia dar conta do meu trabalho com a demanda que era necessária. E eu também tinha um pacote de internet. Quando começou esse momento de ensino remoto, eu dei conta que o meu computador não suportava os encontros online e o meu pacote de internet também não dava conta dos encontros online e tal. Então, eu tive que comprar um computador novo no momento de pandemia e também trocar o pacote de dados da minha internet, né? O pacote da internet. Ou seja, um gasto a mais. Na escola particular, nós tivemos uma redução de salário, né? Que foi algo que o governo também estabeleceu que era possível se fazer, né? Pela PL, pelo projeto de lei 396. Então, assim, olha a realidade: a gente tem um corte de salários e tem que comprar um pacote de internet maior e comprar um computador. Então, já começamos num desafio. Depois, quando começaram as aulas online, e aí eu tive que me adaptar a essa realidade, eu moro sozinha, então eu não tenho que dividir o computador com filhos, porque eu tenho muitas amigas, colegas, professoras que estão num dilema, porque elas não podem trabalhar porque tem um computador e elas têm 3 filhos. Então, os 3 filhos precisam estudar e fica uma situação bem conflitante. No caso da minha realidade, eu não tenho filhos e moro sozinha, então eu consegui adaptar fazendo toda essa manobra. Aí se coloca um outro desafio, a realidade doméstica. Você está dentro de casa, você precisa limpar a casa, precisa fazer a comida. Eu antes, eu dava as minhas aulas e almoçava na escola. Agora não, eu preciso dar conta de fazer a comida, de limpar a casa. Na escola particular, nós temos aula online. Então, nós temos horário certo. Na hora certa, você precisa estar na frente do computador, que você vai ter encontro com os alunos vão perguntar, você precisa preparar a aula muitas vezes, você prepara um material para apresentar para os alunos. Então, a realidade é bem corrida. Há 2 semanas eu não consigo assistir uma série ou um filme, porque é o tempo todo trabalhando, a demanda de trabalho está bem grande. Esses são os desafios, assim, da rotina. Agora, o que eu percebo comparando a realidade da escola privada com a realidade da rede pública, pelo menos as escolas que eu atuo. Na rede privada, ocorreu uma organização, nós estamos tendo encontro com os alunos, a gente consegue conversar com os alunos, todos os alunos estão com computador, têm acesso à internet, a gente está aplicando provas para os alunos online, a gente tem uma certa estrutura, né, o que demanda muito trabalho do professor, mas que a gente consegue acompanhar, mesmo que com algum prejuízo, nós conseguimos acompanhar esse aprendizado do aluno. Na rede pública, da minha sala, que tem 40 alunos, 2 estão conseguindo acessar o conteúdo. Então, você percebe qual desigualdade que a gente está falando, né? Então, enquanto na rede particular a gente tem um acompanhamento, na rede pública a gente não consegue fazer com que o aluno acesse. Se ele acessa, eles relatam que caem porque eles estão acessando do celular, geralmente com pacote de dados móveis, e se você precisa fazer um encontro via Google Meet ou via Zoom, o pacote de dados ele não consegue dar conta de ter um encontro online. E que nesse momento seria muito importante, porque é nesse momento que o professor em um encontro online pode tirar alguma dúvida do aluno, né? Já tem prejuízo ser online. Agora, os alunos da rede pública, por não ter o acesso, eles estão
mais prejudicados, né? Se a gente for colocar essa realidade, essa desigualdade digital, ela expressa uma desigualdade social. E aí nós temos que colocar essa questão da desigualdade na mesa, e o ex-ministro da Educação, ele está totalmente errado, achando que um estudante da escola pública, nesse momento, vai ter condições de competir com um estudante da escola privada. Nós estamos falando de uma desigualdade muito grande. Beleza. Thaís, pegando o gancho aí do que você falou em relação aí à desigualdade da escola privada e da pública, né? Aqui em São Paulo, a gente sabe que o Dória também foi mais um que aderiu à escola EAD, né, assim, de forma assim, rápida, sem diálogo com o sindicato, sem diálogo com a categoria, e simplesmente implantou o sistema de mídia. A gente sabe também que tem muitos professores que têm essa dificuldade que você relatou de ter equipamento que suporte, né, esse ensino de remoto, de tecnologia. Da mesma forma, alunos. O governo colocou que fez uma parceria com as empresas de tecnologia, tem os dados patrocinados. E que o aluno, né, o professor entra e aí depois os dados, né, de conexão é pago pelas empresas. Só que a gente realmente tem relatos de alunos que não conseguem dar continuidade aí a essa conexão. Ou o equipamento, né, não suporta, ou é velho, ou um celular que fica para a família, fica para a mãe ou para o pai, tem que sair e tem que levar esse celular. E o governo coloca que nenhum aluno ficará para trás. Só que o nível que a gente tem realmente de relatos de alunos que estão conectando o centro de mídia é baixíssimo, muito baixo. Só que isso faz com que o governo ainda não se preocupe, né, dessa forma. E a gente tem uma discrepância, principalmente agora, nesse momento, com os alunos, né, do ensino básico da infantil 1, do básico 2 e do EJA. E, ao mesmo tempo, o que a gente vê, né, o governo colocando que esse modelo, ele tende a ficar o período pós-pandemia. E a gente sabe que isso é um momento de exclusão. E aí, agora se discute a questão aí do quarto ano, né, para o ano que vem. Então, a gente sabe assim, a EAD, na tua realidade assim, nas escolas que a gente trabalha, que é a escola periférica, é muito mais drástico a gente ter essa condição do ensino AD. Na tua visão, o nível de exclusão aumentou muito a desigualdade social, né, do ensino e, consequentemente, qual é a preparação desses alunos que estão no ensino médio, né, hoje, nesse ensino de modelo do ensino remoto EAD, para se preparar para disputar aí o Enem? Então, você está colocando algumas coisas bem importantes, né, Severino? Nós, antes dessa pandemia, antes de desconfiar o que viria, né, para esse ano, nós já tínhamos passado pela reforma do ensino médio, e a reforma do ensino médio, ano passado, estabeleceu que 20% do ensino médio poderia ser cursado de maneira online, né, e estabeleceu isso também sem dar uma diretriz, sem discutir com os professores e com os alunos como isso seria feito. E então, assim, nós já sabemos que essa questão do ensino EAD é uma pretensão do governo. Lógico, nós não estamos falando aqui que a pandemia foi calculada, nem nada disso. A pandemia foi algo que se colocou na realidade, mas que o pós-pandemia é algo que preocupa muito os professores e os alunos, de uma maneira geral, a educação, porque já existia esse projeto de ensino EAD antes da pandemia. E agora, para os nossos ouvintes que não sabem como está funcionando esse centro de mídias que o governo do estado de São Paulo estabeleceu para o ensino público da rede, é o seguinte: você tem um professor, vários professores de várias matérias, que gravam uma aula, essa aula é transmitida pelo aplicativo Centro de Mídias ou pela televisão, o aluno assiste essa aula e o professor, ele precisa colocar uma atividade pertinente a essa aula
no Google Sala de Aula, e aí cada escola está se adequando à sua realidade. Se o aluno está acessando mais o Google Sala de Aula é pelo Google, ou se não pelo WhatsApp. Mas o professor nem tem um momento com a sua turma. O aluno, ele precisa assistir uma aula de um professor que ele nem conhece, e, na verdade, nem o professor conhece o professor que está aplicando a aula. Eu assisti várias aulas que eu não concordei com o que estava sendo colocado, que eu não trataria pedagogicamente da mesma forma que o professor que estava lá no centro de mídia estava colocando, e eu não tenho o que fazer, eu preciso assistir a aula e fazer uma atividade para o aluno. Então, é algo totalmente impessoal. Mas agora, se a gente pensar no quadro, o RH do governo, olha como é vantajoso. Você tem para o estado todo um grupo de professores que vai ficar gravando aula e disponibilizando essas aulas através da televisão ou através do centro de mídia. Isso é uma receita de lucro certo. E você acaba falando, olha, a aula está sendo dada. O aluno pôde acessar. Na segunda-feira, às 8 da manhã, foi aula de história. Na terça-feira, às 9 da manhã, foi aula de geografia. Então, assim, a fórmula dá muito certo. Lógico, o governo está fazendo tudo isso porque estamos num momento de isolamento social. Agora, e depois do isolamento social? Como vai ser? Será que vai ser vantajoso para o governo manter um grupo de professores que dá aula para o estado todo? E como que a gente faz esse acompanhamento do aluno? Porque a gente não sabe se o aluno está assistindo a aula, se ele não está assistindo. A gente tem uma dificuldade na sala de aula com 40 alunos de dar uma atenção especial. Imagine agora, né? Sendo que o aluno a gente nem tem o acesso, nem sabe o que o aluno está passando, não sabe como que está a realidade do aluno. Outra coisa que me preocupa muito as nossas escolas públicas não têm laboratório de ciências, não tem um laboratório de informática que funciona, não tem uma biblioteca que funciona. Então, dentro dessa realidade do ensino público, olha como é mágico você falar assim, olha, o aluno agora, ele pode ter a biblioteca que ele quiser, porque ele vai ter o Google disponível, né? Mesmo que se vamos pensar na hipótese que isso não aconteceu, tá, gente? Mas vamos pensar na hipótese que o governo disponibilize um tablet ou um notebook para cada aluno. E olha como é vantajoso do ponto de vista do gasto, dar um tablet para cada aluno e falar para o aluno, acompanhe as aulas aí pelo aplicativo, acompanhe as aulas pela televisão, já que as escolas não oferecem laboratório, não oferecem nada, para o governo vai ser ótimo, porque aí eles não têm que investir na escola pública, não precisa ter um investimento no professor, né, na carreira do professor. Então, assim, essa mágica do ensino EAD, do ponto de vista do gasto social, ela é ótima. Agora, o que parece que é importante para a gente entender é que educação não é gasto. Educação é um investimento, é uma política pública, é um direito. E se a gente pegar a LDB, para que serve o ensino, né? Qual que é a finalidade do ensino? Uma das finalidades do ensino é formar um cidadão. A finalidade da educação não é que o aluno decore uma série de conteúdos para ele fazer uma prova de uma maneira mecânica. A finalidade da educação é formar um cidadão. E nós sabemos, enquanto educadores, que um cidadão se forma na convivência, se forma na escola quando você percebe que o outro tem necessidades que você precisa respeitar, você entende o que é conviver com uma pessoa diferente. Toda essa realidade da escola, ela é muito importante para o processo de ensino e
aprendizagem. A gente não está falando que é conteúdo, que o aluno vai ficar olhando uma aula, blá, 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 e decorando. Então, quando a gente coloca essa questão do ensino EAD, a gente está esquecendo da própria LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E isso não sou eu que estou falando, tá? Pode falar assim, não, é porque então é uma professora socialista, ou uma... Não é isso. Que cidadãos nós vamos formar para o futuro com uma pessoa que só vai ver uma aula e decorar meia dúzia de coisas, né? Então, assim, eu acho que essa reflexão é bem importante. Thaís, a gente viu essa questão aí do ensino EAD e, como eu falei anteriormente, o governo não discutiu com os sindicatos. E a gente sabe que a POSP, ela tem uma linha, né, a gente tem aí nos últimos anos sofreu derrota à categoria, e estamos com a Bebel aí há vários anos, né, na direção do sindicato, e agora com o governo Dória, provavelmente a gente já vinha, né, sofrendo algumas derrotas, e agora o Dória coloca a possibilidade de volta às aulas em agosto, né, e vai anunciar agora no próximo dia 24. E para nossa surpresa da oposição, a direção da POSP vai discutir protocolo, né, com o governo do estado sobre volta às aulas. Então, assim, nós, setor da oposição, estamos contra voltar às aulas agora. Mesmo que volte em agosto, ainda é um período de pandemia. Só que a direção está discutindo protocolo. Então, há a possibilidade aí da categoria decretar greve, a revelia da direção do sindicato ou do governo. Como você vê hoje a posição do sindicato, né, da direção da POSP, frente a esse cenário aí de ataque à categoria e a implementação aí do ensino EAD e, ao mesmo tempo, aí do retorno de volta às aulas? Então, é bem complexo esse cenário. A gente está falando de uma volta às aulas, volta do comércio, no momento em que a curva cresce mais, né? A curva de contágio é algo assustador. Qualquer epidemiologista sério que está falando na internet ou dando entrevista, a mídia inteira, né, está falando, olha, nós estamos num momento onde a curva está crescendo, o contágio está crescendo, temos muitas mortes, muitas pessoas que estão com a doença, e falar na volta, né, a essa normalidade é algo que, ao meu ver, não tem lógica nenhuma. O sindicato, como um instrumento de luta dos trabalhadores, precisava garantir, no mínimo, a segurança dos trabalhadores. Então, nesse momento, é um grande risco ir para a escola, ir para o shopping, né, qualquer situação de que junte gente, né? E nós sabemos que na escola é uma aglomeração, né? Por natureza, né? Todo o momento da escola é uma aglomeração, tem a hora do intervalo na sala de aula. Então, como que isso poderia ser feito de uma maneira segura? Não foi apresentado. Vamos ver o que no dia 24 vai se colocar, mas, ao meu ver, o sindicato ele precisa garantir, pelo menos, condições de trabalho dignas e a segurança dos trabalhadores. Então, o sindicato ele precisava se posicionar dentro desse aspecto, né? Então, companheiros, companheira, acho que fizemos uma discussão bastante rica sobre a situação, né, do ensino, né, nessa conjuntura de pandemia. Colocamos basicamente que realmente é bastante difícil, contraditório, até colocar a perspectiva da volta à normalidade, né? É algo bastante complexo e que está sujeito, sem dúvida, a atender certos interesses, né? Interesses que tem um projeto de educação, um projeto que é estratégico para a classe dominante, né? Avançar nas modalidades do ensino à distância, né? Avançar na precarização do ensino. Esse que é um projeto de longo prazo, né? E vem sucessivos governos
tucanos, agora também o governo federal nas mãos da extrema-direita, de um governo ultra-reacionário que passa por recuos, né, recuos grandes, né, ele não avança infinitamente, né, temos colocado que vem recuando. Essa semana foi muito importante, uma semana importantíssima, que falamos aqui da queda do Weintraub, mas tivemos vários elementos, né, vários fatores importantes, a prisão Queiroz, de outros grupelhos e militantes protofascistas aí que vinham ocupando as ruas, e agora, de algumas semanas para cá, a conjuntura, sim, mudou, acredito que mudou a nosso favor, né, já que um movimento, mesmo nessa situação de pandemia, que acaba influenciando um recuo das mobilizações, né, mas, mesmo nessa situação, movimentos, partidos políticos, a esquerda socialista, coletivos de torcedores estiveram às ruas, né, tomaram as ruas em manifestações de vanguarda, claro, manifestações ainda pequenas, né, de vanguarda, mas manifestações muito contundentes e importantes, né, que deram, fizeram parte dessa mudança, né, de conjuntura, que é a necessidade de construir o fora Bolsonaro, né, essa palavra de ordem que defendemos, fora Bolsonaro e Mourão, né, quanto corrente, e que vem tomando forma, né, tomando desdobramentos, né, tendo desdobramentos importantes, que a gente vem acompanhando, intervindo, né, como a possibilidade do impeachment, que vem à tona, né, a cassação da chapa do TSE, pelo TSE, né, também é uma outra possibilidade, né, para que se efetive o fim desse governo, né, necessário o fim desse governo genocida, que se justamente a gente está aqui discutindo sobre o ensino, os impactos do ensino, e a perspectiva, qual a perspectiva de volta à normalidade depois da pandemia, né, essa discussão se prolonga justamente por quê? Porque as ações desse governo, né, junto com os seus aliados de momento, né, que como governo estadual, de Witzel, que hoje é um inimigo, mas até pouco tempo atrás estava lado a lado, né, o que o papel desses governos tem justamente para o avanço da pandemia, né, para a pandemia continuar avançando, continuar matando mais de 1.000 pessoas por dia, e uma pandemia que veio, inicialmente tinha-se ilusões, achando que era algo democrático, que era uma pandemia democrática, né, porque vinha entre membros das classes média alta, rica, né, da burguesia, mas a gente sabe que já não é assim, né, que o Covid avança nas periferias, avança no bairro da classe trabalhadora, avança onde reside a juventude periférica, juventude negra, né? Então, é disso que se trata, né? Acho que é disso que se trata, no geral, nossa discussão, né? Então, queria agradecer os companheiros, chamar Severino, Thaís, a fazerem considerações, enfim, considerações finais. Pode começar, Thaís. Posso. Olha, a realidade do ensino remoto, ela expressa desigualdade social, e isso é muito ruim, né? Um país que tem desigualdade social como o Brasil, nesses momentos é importante a gente refletir e pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, como uma renda básica, algumas medidas que pudessem ajudar, né? E algumas medidas que pudessem trazer um equilíbrio,
né? Porque quando a gente fala de educação, desigualdade social, a gente está falando de um direito, né? E as pessoas no Brasil não têm direito. O que acaba acontecendo é que essas milhões de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm condição, às vezes, de permanecer na escola, elas não são ouvidas. E parece que tá tudo bem enquanto não tá. Eu acho que esse momento é para a gente refletir e a epidemia está mostrando toda essa desigualdade existente no nosso país, infelizmente, e historicamente. Também, né, agradecer a participação de estar no podcast, agradecer a Thaís por fazer parte nesse dia para discutir educação, EAD, e em tempos de pandemia. Realmente, a exclusão, a gente descobriu, né, que tem 35 milhões de pessoas aí que são os invisíveis, né? A gente não sabia entre aspas, mas o governo agora oficializou que existe essa população, que não tem acesso a nenhum bem que o governo oferece. E a gente tem agora também uma exclusão social, né, digital, que é em relação às pessoas que não estão tendo acesso a esse ensino remoto, ensino EAD. E a profunda desigualdade, né? E isso é preocupante, porque eu vejo vários alunos meus do terceiro ano que estão desistindo de querer prestar o Enem por não conseguir acompanhar, né, as aulas nesse ensino remoto. Mesmo o governo fala ter na televisão, você assiste no YouTube, não é a mesma aula que o aluno tem presencial com o professor, a relação professor-aluno. Isso é preocupante, porque desestimula a nossa juventude de estudar e de almejar o ensino superior, que é o acesso e permanência do ensino superior. E, ao mesmo tempo, a gente vê agora, né, o ataque aí do ex-ministro da Educação, cortando bolsa de estudo na pós-graduação, né, para quilombolas, indígenas, comunidade negra, e a gente sabe que do mote da libertação da humanidade se dá através da educação. Então, por isso que nós temos que cada vez mais defender uma educação pública, né, e gratuita e de boa qualidade para a classe trabalhadora. Infelizmente, não é isso que esse governo Bolsonaro, né, governo Dória e todos os governos que vieram na esteira do bolsonarismo defendem. E, pelo contrário, defendem a destruição do ensino público. Então, acho que é necessário a gente, igual a Thaís colocou, repensar esse período, né, de pandemia, pensar na pós-pandemia e o que fazer. E é necessário que os sindicatos, né, regionais, estaduais, pensem como é que vão organizar a categoria para resistir aos ataques que vai vir aí pós-pandemia com essa implantação do ensino AD. Porque pode haver várias demissões de professores, e já está começando por professores categoria, né, que são os contratados aqui em São Paulo, agora isso vai se dar a nível nacional. Então é importante que a CNTE também se posicione, né, contra esse modelo de ensino EAD que está sendo praticado de forma vertical, e que a gente possa aí no próximo período ir para a rua e resistir a esses ataques do governo. Então, desejar aí um agradecimento aí a todos que vão ouvir, né, o nosso podcast, e chamar, né, para que venham fazer parte aí da Esquerda Web e curtir, né? Nós temos o Facebook e podcast e temos outros meios aí de comunicação digital que as pessoas podem ter acesso. Para quem acha que está normal, não tem nada normal, né? A luta tem que continuar. Muito bem, companheiros, companheiras, agradecemos, estamos terminando mais um episódio do Esquerda Web, o podcast, lembrando de curtir, compartilhar e nos acompanhe nos canais do Esquerda Web, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, nos vemos.